Como diagnosticar o transtorno de ansiedade generalizada, TAG? Primeiro, é importante não confundir o transtorno de ansiedade generalizada com sentimentos de medo e ansiedade. Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui para vocês no último vídeo. Para fechar um diagnóstico de ansiedade generalizada, o Manual de Diagnóstico DSM, ele fala que os sintomas devem estar causando prejuízo psicológico, familiar, no contato social ali da pessoa, causando bastante sofrimento há pelo menos uns 6 meses. Mas é lógico que os profissionais que atendem, eles se atentam muito mais para os sintomas, para esses prejuízos, do que para a quantidade de tempo, né? A pessoa não vai ficar em sofrimento por 6 meses antes de fechar um diagnóstico. Não, o tratamento ele é começado imediatamente a percepção desse sofrimento. Os principais sintomas do transtorno de ansiedade generalizada são preocupação excessiva com dificuldade para controlar essa preocupação, inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fadiga fácil, dificuldade para se concentrar ou sensação de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono. Pode ser dificuldade para adormecer ou um sono muito perturbado, não ter um sono reparador. Pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, TAG, elas têm múltiplas preocupações que muitas vezes mudam ao longo do tempo ou até mesmo ao longo do dia. Essas preocupações variam entre casa, saúde, segurança, o trabalho, pequenas tarefas, enfim, são múltiplas preocupações incomodando, causando desconforto, ficando presente na mente da pessoa. E essa é a maior diferença entre a TAG e outros transtornos de ansiedade, como por exemplo, quando a gente fala de uma fobia social. A fobia social, as preocupações, o sofrimento, eles estão sempre relacionados à questão social, interação social, por exemplo, ou estar em um local público, estar em multidão, sair de casa, enfim. A preocupação, ela é restrita a um ponto focal quando a gente fala de outros transtornos de ansiedade e não no caso da ansiedade generalizada, que essas preocupações são múltiplas sobre variados temas. Cerca de 25% dos diagnósticos do transtorno de ansiedade são fechados com outra comorbidade psiquiátrica também, como por exemplo, ansiedade junto com depressão. Uma situação bem importante e que muitas pessoas desconhecem é que o uso de algumas substâncias, como por exemplo, álcool, drogas e alguns medicamentos, podem causar um transtorno de ansiedade. Bom, existem vários transtornos de ansiedade, sendo mais ou menos uns 9 os mais comuns. E é super importante fechar um diagnóstico correto. Por exemplo, se é ansiedade generalizada, se é agorafobia, se é uma fobia social, se é um transtorno de ansiedade causado pelo uso de alguma substância. Por quê? Para cada um desses transtornos de ansiedade, nós teremos um tratamento clínico específico. E agora, se você está se perguntando se você tem um transtorno de ansiedade, eu diria que para uma autoanálise sua, considere principalmente os prejuízos que esses sintomas estão causando na sua vida. Estão te impedindo de fazer algo, né? Estão atrapalhando os seus relacionamentos interpessoais? Estão atrapalhando a sua produtividade? Se estiver atrapalhando, não existe em procurar um profissional, tanto para um diagnóstico correto, quanto principalmente para começar um tratamento. E é claro que eu vou indicar o acompanhamento psicológico. Na minha prática clínica, eu utilizo, para além da entrevista clínica, né, a anamnese, eu também utilizo vários instrumentos de teste, porque tudo isso me ajuda a fechar um diagnóstico o mais preciso possível e me ajuda a oferecer o melhor tratamento para o meu paciente. O transtorno de ansiedade causa muito sofrimento,
Mas hoje a gente já tem muita literatura que embasa um trabalho clínico de qualidade. E a verdade é que os pacientes respondem muito bem ao tratamento. Então, se você está em sofrimento, não deixe de procurar ajuda, de procurar orientação e de procurar um tratamento. Não permita que a ansiedade atrapalhe a sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada. Eu sou Jácia Oliveira, mestre em psicologia e especialista em ansiedade e alta performance. Não esquece de deixar o seu like e seguir o canal. Um abraço.